Saúde os irmãos com o Senhor Jesus. Pode se assentar, irmãos. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor, porque o Senhor já falou grandemente aos nossos corações nessa noite, né? A cada oportunidade, a cada louvor, aleluia, que foram aqui ministrados, o Senhor falou de uma maneira grandiosamente. E eu quero frisar nesta noite, aqui da palavra inicial, que eu coloquei no meu coração, ali ao receber o pedido ontem à noite para ministrar essa palavra. E o Senhor colocou no meu coração assim: você vai ministrar com a palavra inicial. Não tome outra direção, vá nessa direção. E eu aqui achei que ia ser no livro de Salmos. Eu falei, eu vou lá, vou pregar sobre o salmista Davi. E o Senhor veio e trouxe Apocalipse. Eu disse, Senhor, tu sabe que eu não gosto de falar essas coisas, mas quem é chamado para o mistério não pode correr. E aqui o Senhor me trouxe uma revelação grandiosa nesta palavra. Nós vamos meditar, aleluia, Jesus, no 15. Foi lido aqui o 3, né? Do 14 em diante. E vamos meditar no 15. O Senhor disse assim para nós nessa noite: eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Tomara que foras frio ou quente. O Senhor está nos exortando nessa noite que Ele nos conhece. Ele nos sonda. Aleluia, Jesus. Não adianta, irmãos, nós parecer crente se nós não formos. Porque eu não conheço a irmã do profundo, a irmã não me conhece do profundo. Mas existe um que Ele sonda o meu e o teu coração. E Ele diz, eu sei as tuas obras. Nós muitas das vezes, nós nos preocupamos em mostrar nossas obras para o irmão da direita, o irmão da esquerda, o que nós estamos fazendo, mas o Senhor não quer saber disso não, Ele quer saber do que você faz quando você não está aqui. Ele diz, eu conheço as tuas obras. E sabe o que o Senhor continuou falando ao meu coração nessa noite? Que muitas das vezes nós observamos o culto do irmão da direita, observa o culto do irmão da esquerda e esquece de cultuar o Senhor. Porque a gente vem muitas das vezes para a congregação para analisar como está sendo, aleluia, a adoração do irmão A, irmão B, a irmão C, como está vestido, o que fez, o que deixou de fazer. Se nós realmente entrasse na presença do Senhor, fechasse os nossos olhos e se ligasse no trono da graça, saía todo mundo aqui embriagado do Espírito Santo. Mas a gente fica morno. A gente não fica nem quente nem frio. Quando começa a esquentar, nós dizemos, não posso. Eu não posso dar lugar porque eu não posso. O irmão vai me dizer que é meninice. Quando você vê alguém dando lugar, você começa a olhar, só quer ser o crantão, olha. Nós se preocupamos demais com a maneira dos nossos irmãos adorar o Senhor. O Senhor Jesus, quando Ele chega ali à beira daquela cisterna, que aquela mulher pergunta para Ele, onde eu vou adorar então, Senhor? Se eu não posso entrar no templo, Ele diz, aleluia, Jesus, o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Quando nós se parar de preocupar com o que o irmão pensa ao nosso respeito, se preocupa com o que Deus pensa ao seu respeito. E o Senhor está dizendo, eu conheço você. Eu conheço as tuas obras. E quantos irmãos que estão nos ouvindo nessa noite, seja na rede social, seja em qualquer lugar, seja na vizinhança, que confia, aleluia, Deus Santo, nos 5 minutos da sua oração. E diz, eu não vou para o culto hoje porque eu estou cheio da graça. Eu sou mais cheio do que o irmão fulano da direita e da esquerda. Quando Noemi manda Ruth atrás de socorro, Noemi disse, vai e deita aos pés do teu resgatador e não faças nada.
Mas quando a gente entra dentro da casa do Senhor, e em casa, irmão, a gente não quer fazer nada, mas quando a gente chega aqui, a gente quer fazer tudo para mostrar que eu faço. Eu quero mostrar que eu faço, quero mostrar ao pastor que eu faço. Eu quero para mostrar ao pastor que eu oro. Eu quero mostrar ao pastor que eu canto. Ei, rapaz, o Senhor está dizendo, olha, na minha presença tu não faz nada. Nós só queremos fazer, irmã Tânia, para se amostrar. A carne, ela ganhou lugar, ela está tomando o lugar do Espírito, aleluia, Jesus. A carne está tomando lugar, a carne quer se exibir, a carne quer se mostrar, a carne quer ter fama, a carne quer ter status, aleluia, Jesus. Mas o Senhor diz, ei, entra no teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, porque eu te recompensarei. Ele diz, eu te conheço. Eu conheço as aflições da tua alma. Eu conheço as aflições do teu coração. E o irmão Abacuque trouxe a chave. Está reclamando da adoração do teu irmão? Fica sem gerar. Está reclamando da adoração do teu irmão? Fica sem gerar. Tem muitos líderes que falam, o irmão fulano está na igreja só esquentando o banco. Porque não canta, não ora, não prega, não faz. Deixe ele adorar da maneira dele. Aquela mulher, Ana, quando sobe, aleluia, Deus Santo, para apresentar sacrifício, ela somente batia os beiços, como tem umas linguagem da Bíblia que diz que ela batia só os beiços, o lábio, ou batia somente a sua boca. O profeta olha para ela, porque profeta também erra, irmãos. O profeta olha para ela e diz, aparta de ti, Ana, este vinho. Ele diz, não, Senhor. A tua serva não está embriagada, não me tenha como Belial, não me tenha como rebelde. Eu só estou amargurada de espírito. Não observes a maneira do teu irmão adorar. Feche teus olhos e se ligue no trono da graça, porque nesta noite eu aconselho que de mim compre veste para que se vista e cubra a tua nudez. O que é nudez, irmão? É você quando fala demais, você quando quer expor os outros demais, você se abre, você se reganha para os outros. Ah, irmão fulano, irmãos, quando você tem uma amizade, que aquela amizade chega para você e fala mal de fulano de tal, corra dela. Corra dela, porque se ela falou de fulano, que é seu amigo para você, ela vai falar de você para outro. O Senhor está dizendo, não exponha a sua nudez. Compre de mim vestes para que cubra a tua nudez. Qual é a veste que Jesus está mandando comprar? Revestimento da palavra, como diz em Efésios 6:10. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para que resista. Quanto de nós, irmãos, estamos falando da vida alheia no WhatsApp para amigo fulano de tal? Ficou sabendo da irmã fulana? Ficou sabendo do irmão fulano o que aconteceu? Expondo, irmãos. A Bíblia narra uma história que quando houve o dilúvio sobre as faces da terra, que Noé ele sai da arca, ele planta uma vinha. E depois dele plantar essa vinha, ele se alegrou tanto, irmãos, porque tem hora que crente, nós não somos perfeitos, não. Nós estamos aqui buscando a justificação, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E ele se alegra demais, se embriagou, bebeu muito vinho, se embriaga. E você sabe que o camarada embriagado, quem tem família, quem tem algum parente que passa por isso, sabe que o camarada, quando se embriaga, fica... daquele jeito. E ele ficou despido na frente dos seus filhos. Um filho que achou que seu pai estava fazendo tão errado que ele foi expor a nudez do seu pai. Foi pôr em xeque o caráter do seu pai. Ele quis mostrar para os seus outros irmãos que seu pai não era nada do que eles pensavam. E quanto não faz isso com Cristo? Foi lido aqui que o judeu disse: desde quando eu sou escravo de ninguém? Jesus falando e eles querendo envergonhar Jesus. E aquele filho queria envergonhar aquele pai. A Bíblia diz que um outro filho corre depressa, pega uma capa e cobre seu pai.
Aleluia, Jesus, em sinal de dizer, meu pai não pode, eu não posso olhar a vergonha do meu pai, porque eu fico em condenação. Eu não posso expor o que está dentro da minha casa, eu não posso expor o que acontece dentro do meu lar, porque Deus vai ter eu como errada, não o que está fazendo errado. Cuidado com o que você fala da sua família, porque Deus está dizendo aqui, eu conheço as tuas obras. Nós gostamos de colocar os outros na balança, mas não gostamos de ir. Nós vemos o erro de todo mundo, mas não vemos o nosso. A Bíblia diz, se nós analisássemos a nós mesmos, não precisar que ninguém nos corrigisse. Crente tem uma mania feia. Me perdoe a expressão, mas crente tem uma mania feia. De olhar para uma pessoa e olhar do pé à cabeça e desdenhar pelo que está vendo pelos olhos. E a Bíblia diz que Deus castigou este jovem por expor a nudez do seu pai. Cuidado com o que você expõe do seu irmão nas redes sociais. O que os teus olhos vê, deixe lá. Há um Deus que vê tudo, ó. Há um Deus que vê tudo. Ele está dizendo, eu conheço as tuas coisas também. Porque se nós sermos juiz, nós queremos ultrapassar a frente de Deus. Como que nós podemos condenar estando ambos na mesma condenação? Hoje pela manhã o meu vizinho chegou lá falando de mim, não, o pai da minha neta estava numa festa, brincando, conversando, embriagou-se, bateu uma moto no poste e morreu no Meu coração deu aquele baque tão grande, irmão, sabe por quê? Porque quantos de nós cristãos, então, estamos, irmãos, orando, dizendo, Senhor, eu tenho certeza da minha salvação, eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, mas quem de nós estamos indo por aí pregar o ID do Senhor? Quem de nós estamos buscando a Deus, revelação do céu, para trazer essas almas que descem sem salvação, irmãos? Quantos jovens, quantos pais de família, se perdendo dia após dia, perdendo a força, sem comprar o colírio que o Senhor está oferecendo de graça, sem buscar as vestes que o Senhor está oferecendo de graça, porque o Senhor está nos dizendo, eu te amo, é por isso que corrigi você. Irmão, eu não estou falando com os irmãos, estou falando comigo primeiro, o Senhor está falando comigo primeiro para chegar até aí. E o Senhor disse, não basta vocês terem desejo de fazer e não fazer. Lembra do pai que tinha 2 filhos? Que pediu para que um fosse fazer algo. Ele disse, eu vou, meu pai. Eu faço. E o outro disse, eu não quero, não. Eu não vou, não. Mas o que disse que não ia, foi. E o que disse que ia, não foi. Nós todos os crentes, irmão, com licença da palavra, nós diz que vai, não vai. Nós diz que faz, não faz. Nós começamos a dizer para Deus, Senhor, a semana que vem vou fazer um propósito contigo rasgado de segunda a segunda, faço jejum, faço isso. Você não faz, irmão. Não faz. Quando você vê, você já bebeu um café, quando você vê, você já comeu uma bala, quando você vê, você falou uma palavra que o Espírito Santo lhe corrigiu, quando você vê, você já fez algo, você não faz. Tudo que nós façamos é para a misericórdia do Senhor. O Senhor diz, Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir que eu faça esse propósito, seja comigo, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Irmãos, nós começamos aqui um propósito de oração todas as manhãs. Vocês estão pensando que é fácil acordar de manhã e antes da oração, 5 horas, pastor, eu estava de pé, já tinha lavado roupa, botado roupa no varal, dando comida para gato e procurando o que fazer. Eu quero coisa para fazer. Depois de oração, das 7h30, eu estou dizendo, eu não quero levantar. Meu Deus, eu estou cansado. Meu pai, porque a carne era melita contra a obra de Deus. Esses dias eu cheguei aqui pela manhã, irmãos, parecia uma folha tão grande carregada por uma formiga. Porque a folha é do tamanho de um iguinho.
Eu vi no medo, então não sei como não cair aí. Em vez de orar, tá dormindo. Pelo amor de Deus, irmão, porque a carne, ela milita contra. O Espírito do Senhor está dizendo, não seja morno, porque senão eu te vomito da minha boca, seja quente ou seja frio. Nunca pense que já teve nem o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores evangelistas que já pisou na terra. Ele disse, não digo eu que já tenho conseguido o que eu quero, mas eu sigo avante para o alvo que é Cristo Jesus. Nunca se conforme, irmão, com o jeito que você é cristão. Nunca se conforme. Sempre busque mais, porque só existiu um Davi na Bíblia, só existiu um Samuel, só existiu um Salomão. Não tem 2 ou 3, seja diferente. Não se conforme. Busque mesmo, rasgue o céu. É tão bom, irmãos. Você, quando entra na presença do Senhor, você começa com 10 minutos de oração. Daí um pouco você está com 20, daí um pouco você está com 30, daí um pouco você não quer mais nem levantar. Você quer ficar mais, porque aquela presença vai te dominando. Você vai olhando o céu por dentro. Você começa a olhar uma dimensão, aleluia, do céu por dentro, porque a gente só vê por fora. Aleluia, Jesus. Nós que já estamos numa certa idade, já temos uma dificuldade tão grande de vir para a casa do Senhor. Tem irmãos aqui, irmãos, que não oram. Não tem força para orar. Ora deitado, diz, Pai, obrigado pelo dia, pela noite, amém. Levanta, Senhor, obrigado, Senhor. O Senhor acordei, levanta. Passa tanto tempo afadigado com os afazeres que esquece de buscar o bem mais precioso. Que esquece de comprar colírio para os seus olhos. Esquece de buscar. Aleluia, Jesus. Que nessa noite o Senhor possa, irmãos, com esta sua misericórdia que Ele tem por nós desde o princípio, nos alcançar, nos dar força, nos dar graça para estarmos aqui na casa do Senhor. Aleluia. Porque muitos irmãos procuram ter força para vir para aqui e não tem. Não tem. Eu achei lindo hoje. Os católicos ali fizeram uma reunião ali na pista de skate, com um carro de som, um monte com ramo de oliveira, e um monte de gente, muita gente andando na rua. E eu dizendo, o Espírito Santo dizendo para mim, vocês que dizem que são meu povo, quando sai é 1, 2. Tem vergonha de falar de mim. Olha aí. Sou cego espiritualmente. Celebram a minha morte em vez de celebrar a minha ressurreição. Prepara o caminho para a minha morte, mas não prepara o caminho para a minha vida. E eu ali olhando, eu falei, Jesus, o Senhor disse, e vocês estão fazendo o quê? Tem crente que o vizinho nem sabe que ele é crente. Que nem louvor a Deus ele louva, ele tem vergonha de pôr na sua casa louvor. Por lá em casa, meus filhos, eu boto louvor quando eu vou limpar a parte de cima, eu levo minha caixinha. Quando eu vou para baixo, eu levo minha caixinha. Tá o portão aberto, estou lavando o quintal, estou com minha caixinha. Quem passar olhar para dentro, se aqui tem um crente, eu sou crente, não me envergonho não de ser cristã não. Eu não me envergonho de ser cristão, não me envergonho de pertencer ao céu. Tem crente que quando chega alguém na casa dele que não é crente, ele não diz nem que é. Se possível for, ele esconde até a Bíblia. O Senhor diz, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Aquele que me negar, eu também a negarei diante do meu Pai. Que nós nessa noite, irmãos, viemos analisar sobre essa palavra. O Senhor nos conhece. Eu me lembro de uma passagem de um homem que estava debaixo do pé da figueira, conversando com Jesus. Oh, meu Deus, me vê! Me vê!
Quando ele encontrou Jesus, o Senhor Jesus disse, eu te vi, eu te vejo. O Senhor nos vê, Ele nos analisa. Quando nós pensarmos em vir à casa do Senhor, se consagre ao Senhor para trazer o louvor. Se consagre ao Senhor para louvar o louvor da harpa se quer. O Senhor quer que nós nos consagremos a Ele. Porque sem a unção do Senhor nós não somos nada. Somos lata vazia. Somos sino que tine, mas não tem nenhuma serventia. Aleluia. Não deixe que o inimigo roube o bem mais precioso de nós. O tempo com Deus. A intimidade com Deus. O tempo, ele é uma arma terrível na mão do adversário. Porque ele nos enfada, ele nos ocupa com tantas coisas que esquecemos de fazer o principal. Você diz, hoje eu vou orar 15 minutos ao Senhor. Você dobra o joelho, mas você leva com você o celular, você leva com você alguma coisinha, com alguém. Você diz, espera aí, Senhor, eu vou atender aqui. Oi, sabe quantos minutos a irmãzinha fica no telefone? 40, 1 hora. Aí você já se levantou, já tomou café, já fez isso, já fez aquilo. Deixe no silencioso. Alguém ligou assim, não, agora eu estou falando com Deus, eu não posso parar. Depois eu ligo para a irmã. Depois eu converso com ele. Depois eu converso com meu amigo. Como que está nessa noite a tua prioridade com Deus? Quando você dobra seus... Muitas das vezes você tem que ficar em silêncio ali mesmo. Fala assim, depois prepara outro momento para essa pessoa vir. Eu vou continuar contigo. Quando estavam 2 irmãs recebendo Cristo em casa, uma começou a se ocupar com tantas coisas. A outra simplesmente se assenta e começa a ouvir o que Jesus tinha para falar. A outra vem e reclama, mestre, tu não vê que eu sozinha te sirvo? Porque nós, cristãos, temos maneira de servir diferente. Eu acho que servir a Cristo é da minha maneira. Aquela mulher, ela achou que servir a Jesus era da maneira dela. Ela preparando um pão, ela preparando um café, uma água. Mas ela não entendeu que Maria estava servindo melhor do que ela. E Jesus disse, olha Marta, por que te inquietas e te afadiga com tantos afazeres? Porque essas coisas você sempre vai ter. Mas eu, nem sempre vocês me têm. E Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirada. Jesus poderia muito bem dizer, Maria, eu estou aqui, eu só vou depois. Ajuda Marta, depois tu vem. Não. Aquilo que você vem para este lugar, para você sentar e prestar atenção na palavra, e que ela vai penetrar dentro da tua alma, e você vai dizer, eu vou ser diferente, eu vou servir a Cristo melhor, eu vou querer ser igual Maria, dedicar mais tempo ao Senhor, aleluia, ele vai dizer, filho, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Jesus. Quanto de nós não fazemos isso? Amém?